Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, tô chegando aí pra falar de Botafogo nesta manhã de domingo, um abençoado domingo pra você e toda a sua família. Tô chegando pra falar de algumas notícias aí que estão sondando o noticiário botafoguense. Notícias boas, rapaziada. Notícias boas. Botafogo atingiu com a venda aí do Igor Jesus e o Jair Cunha para o Nottingham Forest, nada mais, nada menos do que, em 2025, meio bilhão de reais em venda de jogadores apenas. Coloca aí participação no Mundial de Clube. Coloca aí premiação que a gente vai receber aí ao longo da temporada. Pode ter certeza que essa história de fair play financeiro vai morrer por terra para a mídia daqui a pouco. Por quê? Porque o Botafogo é um time que hoje em dia arrecada muito. E eu nem estou falando também do sócio torcedor. Rapaziada, o Botafogo é uma máquina de fazer dinheiro. John Textor, que está se juntando aí com o Marinax, se ajeitar a base, já tem um centro de treinamento cada vez melhor, vai fazer do Botafogo aí uma potência, uma grande potência realmente. Eu vou trazer aqui para vocês os números. Vou falar também sobre possível técnico aí do Botafogo, filho de Carlos Ancelotti. Será que é uma boa para o Fogão? Vou trazer minha opinião também sobre esse assunto. Mas já adianto para vocês, eu acredito que pode ser muito bom e uma jogada de mestre. Explico tudo isso para vocês depois da vinheta. Tamo junto. Bora pro vídeo que tá muito bom. Rapaziada, vamos à lista aí então. Lista produzida pelo GE aí da venda dos jogadores do Botafogo em 2025. Jair, 76 milhões de euros. Lembrando que o Botafogo vendeu aí o Jair pelo mesmo preço que comprou, mas vai receber de maneira mais antecipada, né? Então, um bom negócio para o Botafogo, que ainda estreita relações com Marinax. Igor Jesus, 20 milhões de euros. Isso já deu 205 milhões de reais. Carlos Alberto, 15 milhões de reais. Júnior Santos, melhor venda da história do Botafogo. Comprou por 1 milhão e vendeu por 48 milhões de reais. Tiquinho Soares, 3 milhões de euros. E o Luiz Henrique, a maior venda, acho que da história do Botafogo, 35 milhões de euros. Dá 503 milhões de reais, pessoal. E aí, 503 milhões de reais é meio bilhão de reais apenas com venda de 1, 2, 3, 6 jogadores, rapaziada. Olha aí o Botafogo. E tem o goleiro John sendo sondado, não sabe se vai ter proposta. Estão falando aí em 8 milhões de euros. Estão falando que é muito mais que 8 milhões de euros. Um goleiro jovem como o John ser vendido por 8 milhões de euros, eu não acredito que o John Textor vai dar um mole desse tamanho, rapaziada. Ele é jogador nível seleção brasileira. Na minha opinião, quero saber aí a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Agora vamos aí à notícia que chegou aí ontem, no final da noite. No noticiário do Fogão, Botafogo negocia com Davide Ancelotti. Davide Ancelotti, auxiliar da seleção brasileira e filho de Carlo Ancelotti, de jornalista. Vamos entender essa história? Trazida aí pelo Fogão Net. O Botafogo está negociando o italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, para substituir Renato Paiva no segundo semestre de 2025. É o jornalista Franco Argelino Nabil Gelite no X, no Twitter, né? Então, David está na comissão como os auxiliares do pai. De acordo com o jornalista, o profissional pode deixar a equipe para aceitar o desafio de dirigir o atual campeão brasileiro da Libertadores e o único time que venceu aí o PSG nos últimos tempos. John Textor lidera, então, essa busca por treinador. Ele foi auxiliar no Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid, nunca assumiu o cargo de treinador. E aí vocês me perguntam, rapaziada, e aí, Vitão, o que você acha dessa possível contratação desse nome, um técnico aí que não tem experiência como técnico efetivo? Vamos lá. Carlo Ancelotti é um italiano, né? Italianos são pessoas que costumam cuidar muito bem de suas famílias, costumam encaminhar os seus filhos. Quem é que nunca viu Godfather? Quem é que nunca viu O Poderoso Chefão, né, meu irmão?
em que existe o chefe da família e ele encaminha os filhos ali, né? Os negócios. Carlo Ancelotti, meu irmão, se o filho dele assumir o Botafogo, eu vou falar pra vocês o que vai acontecer. Ele vai ajudar o filho, né? Vai dar dicas pro filho, vai falar como o filho deve, né, lidar com os jogadores, com a comissão, com John Textor. Eu acredito que, além disso tudo, pode ser muito benéfico o Botafogo no sentido de ele é do ser humano isso, pessoal. O filho dele vai assumir o Botafogo, ele vai ficar de olho, mais de olho nos jogos do Botafogo, nos jogadores do Botafogo, vai atender aos pedidos de ajuda do filho. Você acha que não? E possivelmente a gente veria aí, né, um olhar, um pouco mais de carinho para os jogadores do Botafogo na seleção. Não tenho a menor dúvida disso, rapaziada. Nesse sentido, pode ser algo muito bom para o Botafogo. Ano de Copa do Mundo chegando, pode ser muito bom e vai ser muito bom para a seleção brasileira, inclusive. Porque a gente sabe que se não tiver um jogador do Botafogo na seleção, a gente não vai ganhar título esse ano de 2026 na Copa do Mundo. Então é uma união de fatores aí do futebol mundial que começa a se ajeitar no rumo da história que nunca deveria ter mudado. Né? A gente teve um período aí de trevas e os períodos de glória está voltando com tudo. Acho uma excelente ideia um teste experimental nesse sentido. Falar do Botafogo Way, explicar para o David Ancelotti como o time deve jogar, como deve ser a proposição, deve ser um time corajoso sempre. Não pode ser um time com o medo de vencer tira a vontade de ganhar. E aí, realmente, um teste, uma aposta, mas uma aposta que pode trazer frutos inimagináveis para o Botafogo de Futebol e Regatas. O que você acha? Tinha parado para pensar com essa perspectiva? Então, veja bem, John Textor vai focar mais no Botafogo, tá trazendo parcerias aí possíveis com o Marinax, para ajeitar a base. Já temos um centro de treinamento, já temos um centro de recuperação, estamos construindo aí cada vez mais um Botafogo forte, quase 70 mil sócios torcedores faz meses, isso aí dá uma renda muito importante para o Botafogo, seja sócio torcedor você também. Rapaziada, o Botafogo tá indo para um caminho de glórias. Mais de R$500 milhão de reais com jogadores vendidos. Fair play financeiro vai sair da pauta da mídia daqui a pouco, vocês vão ver, vai vir outra história. Aí vai vir o John Textor. Daqui a pouco eles estão voltando até com o tema de 2023. Não duvide, rapaziada. Eu vi esses dias o jornalista chamando o Textor de bebê chorão porque ele demitiu o Renato Paiva. Você vê como sempre retornam aqueles argumentos anteriores para denegrir a imagem do Botafogo? John Textor fez certíssimo em desligar o Renato Paiva. Ele estava botando uma temporada inteira em risco. Graças a Deus, uma sorte do acaso que a gente não foi eliminado na Libertadores. Essa que é a grande realidade. Temos a Copa do Brasil, temos o Brasileiro. Estou muito animado para esse restante de temporada. Confio muito no John Textor e confio em você também. Porque ele sabe o melhor para o Botafogo. Ele sabe que ele investiu num clube centenário e muito rentável. Desde que bem administrado. E é isso que ele está fazendo. Todo jogador hoje quer vir para o Botafogo. Temos um timaço, temos uma seleção, rapaziada. É colocar esses caras para jogar e ir em busca de mais glórias esse ano. Eu confio muito! Graças a Deus no John Textor. Rapaziada, espero que você tenha aí um abençoado fim de semana, um restinho de domingo aí. Com vocês e sua família, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.